e transmitindo a tela. Vocês estão conseguindo ver a tela aí, pessoal? Beleza, obrigado. Então, hoje a gente vai dar continuidade, né, com a nossa unidade curricular aí de Fundamentos da Eletrotécnica, está quase finalizando. Hoje eu já vou falar sobre a última atividade, passar aí para vocês, né, alguns conceitos, antes de falar propriamente da atividade em si. Para a gente finalizar, né, essa unidade curricular e ir ali para Fundamentos da Mecânica, tá? Então, hoje, né, ficou alguma dúvida com relação às anteriores? Vocês conseguiram fazer as entregas? Postei aqui, né, aquela aula de complemento sobre a atividade 1, parece que a galera conseguiu entregar, né? Eu postei também um auxílio, uma planilha de auxílio, tá? Se ficar alguma dúvida, pode mandar mensagem, né? Pode mandar aqui no chat. Boa noite, Adriano. Tranquilo? Então, hoje a gente vai para um assunto que eu diria que é um pouco complexo. Só que assim, eu vou tentar passar o mais tranquilo possível para que vocês entendam. Não, beleza. Qualquer dúvida que surgir durante aí, é só colocar lá os seus valores na planilha, ela também gera, tá? Então, assim, vou tentar passar de uma forma mais simples. Hoje a gente vai sair aí de um pouco do mundo mais simplificado para ir um pouco para agora corrente alternada, né? Lá no presencial vocês já fizeram, né? Algumas aplicações, né? Alguns. Ixi, nas medidas, está dando 400 volts. Eita, rapaz. Esse link do YouTube, onde você Qualquer coisa, você faz com os meus valores lá, só preenche também a. Mas normalmente eu nunca vi acontecendo isso, não. Se aconteceu com alguém aí, depois puder ajudar. Você entra numa aula de dúvida que a gente tenta abrir junto. E você mostra. Depois me manda aqui no chat, que aí fica bom também para eu mandar aqui pro pessoal da TI, vai que é um problema que a galera tem aí. Aí eu já mostro para eles aqui. Então, hoje, pessoal, eu nem peguei um conteúdo em si para mostrar para vocês sobre corrente alternada, porque os conteúdos sobre corrente alternada são conteúdos muito complexos. E eu estou querendo simplificar ao máximo. Então, a gente vai fazer uma comparação, né? Quando a gente fala de circuitos CC, que são circuitos de corrente alternada, circuito CC, ele tem mais ou menos essa aparência aqui, ó, onde esse aqui é o valor de. Opa, aqui ficou fino. Esse aqui é o valor, o tempo, né? O tempo de uso, e esse aqui é o valor da tensão. E esse aqui é o nível, né? Seja lá 10 volts, 9 volts, 12 volts, é o quanto a gente tem de energia passando em um condutor, né? E a gente poderia comparar ele, se a gente tivesse um condutor, aqui seria um condutor, né? Aqui dentro do condutor, essa imagem ela representa que os elétrons eles estão somente indo num sentido, tá? Então, em circuitos de corrente contínua, significa, se alguém te perguntar o que é circuito corrente contínua e circuito corrente alternada. Circuito corrente contínua, os elétrons eles estão em movimento ordenado em um só sentido. Sentido convencional, né? Então, se eu estiver falando do sentido convencional, o que é sentido convencional? O que todo mundo fala, né? Então, sentido convencional é dar do positivo para o negativo. E o sentido físico, o sentido que realmente acontece, que é o sentido físico, é do sentido negativo para o sentido positivo. Só que como a gente vai acreditar fortemente que o sentido é o convencional, porque toda vez que a gente vai fazer cálculo, a gente sempre leva em consideração que um circuito aqui, ó, de corrente contínua, que tem aqui em cima o positivo e aqui o negativo, a gente conta, né, a malha como se fosse esse circuito aqui. Tá? Então, a gente vai adotar que é do positivo para o negativo os meus circuitos. Beleza?
Então, beleza. Isso aqui é corrente contínua, né? Então, pode ter 9 volts, que é só a amplitude e a velocidade com que esses elétrons vão caminhar. Então, isso significa o quê? Que esses elétrons, né? Se a gente fosse comparar, significa que ele tem uma potência, uma velocidade de 9 volts, que é a velocidade que ele tem ali dentro do elétron, tá? Do condutor. Beleza. Até aqui tudo bem. Qual que é a diferença prática, então, do circuito de corrente contínua para o circuito de corrente alternada? Vamos ver aqui. Aqui eu tenho um circuito de corrente alternada, onde eu tenho aqui o tempo, que é o tempo de uso, né, o tempo convencional, e aqui a tensão elétrica. Só que nesse caso aqui, eu tenho o circuito alternado. O que é o circuito alternado? O circuito alternado, ele tem mais ou menos essa aparência aqui, ó. E segue. O que significa isso? Significa a intensidade. Então, aqui ó, a gente tem a componente positiva e aqui a gente tem a componente negativa. Se a gente fosse pegar aqui o condutor, da mesma forma que aquele ali, então esse aqui é um condutor. Dentro do condutor, diferente da corrente alternada, meus elétrons eles vão andar conforme esse gráfico. Então, no primeiro momento, ele vai estar indo para a direita e no segundo momento, ele vai estar retornando. Então, aí ele vai para frente, retorna, vai, retorna. E ele fica nessa o tempo todo, né? Então, para que isso acontece? Isso aqui, ó, se ele está aqui no positivo, é porque ele está vindo aqui do sentido positivo para o negativo. Se ele está no negativo, significa que o elétron está voltando. Se está no positivo, o elétron está indo, e se está no negativo, o elétron está voltando. Por que isso aqui foi criado e não se manteve, né, como antigamente, que é o primeiro circuito de corrente contínua? Quando você tem um circuito desse, para gerar uma potência, você tem que movimentar os elétrons. A gente pode comparar como se fosse uma torneira de água. Se eu movimentar mais elétrons, eu tenho mais água saindo. Nesse caso aqui, foi observado que o simples movimento dos elétrons já gera energia. Então, se o simples movimento já gera energia, para que eu vou ficar acumulando elétrons saindo da pilha, chegando na carga e voltando, se eu posso somente movimentar um elétron num espaço curtinho ali do meu condutor? Então, isso diminui a seção do condutor e me permite, né, fazer a transmissão de energia. Então, na teoria, né, o elétron ele se movimenta num curto espaço de condutor. Ó. Enquanto, nesse caso aqui, o elétron ele só fica se movimentando aqui dentro, esse aqui, ó, para acontecer algum consumo, ele tem que movimentar todo o circuito. Então, você viu que não faz sentido para quando a gente quer sistemas mais potentes e com uma distância maior, a gente colocar a corrente contínua, porque o elétron ele vai ter que caminhar até chegar na carga, enquanto esse não. Ele vai ficar se movimentando internamente e não vai ter que ir lá para a carga alimentar a carga, tá? Então, tem essas diferenças, tá? Por que eu estou falando disso? Até aqui, vocês conseguiram entender a diferença física? Se alguém te perguntar qual que é a diferença de corrente contínua para alternado, vocês conseguem entender? Corrente contínua, o elétron ele vai no movimento somente para um lado, que é o lado convencional, do positivo para o negativo, enquanto no sistema alternado ele fica assim, oscilando dentro do condutor. Tá? Então ele fica nesse movimento de oscilação aqui e ele não precisa percorrer grandes caminhos, né? Isso evita ali perca por efeito Joule, né? E outros tipos de perca, tá? Então, até aqui, vocês conseguiram entender esse principal diferença aí da corrente contínua para alternada? Beleza. Quando a gente fala da corrente, aqui a gente pegou só tensão. Se eu quisesse colocar corrente aqui no meu circuito, então vamos colocar aqui, ó. Isso aqui ele representa também minha corrente, que é a intensidade de corrente. Se eu quisesse aqui, ó, representar a minha corrente quando sendo esta linha, opa, essa linha ficou meio torta. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma linha. Isso. Se essa linha aqui fosse a minha corrente,
né? E eu tivesse uma corrente de 3 amperes, esse aqui seria um gráfico que apareceria para mim no medidor de frequência para um sistema. E como é que eu acho? Qual que é a resistência desse sistema? Lei de Ohm, tá? Então, para tudo que eu quiser, é lei de Ohm. Então, como é que eu acho a resistência? Não é tensão dividido por corrente? Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma resistência de 3 amperes, ou 3 ohms. Então, se eu estivesse fazendo a medição com um osciloscópio de uma resistência de 3 ohms, ela ia ter esse comportamento. A tensão ia ser 9 volts, a queda de tensão no resistor, e a corrente no resistor seria de 3 amperes. Tá? Então, é assim que funciona, né, para corrente contínua. Tá? Corrente alternada, ela é semelhante, só que a corrente ela vai acompanhar o caminho da tensão, tá? E por que que ela acompanha o caminho da tensão, mas só que ela é menor? Isso aqui, ó, de ser menor, depende da intensidade do resistor. Se eu tiver aqui uma tensão, né? Esse aqui é o valor da minha tensão, a amplitude dela, 220 volts. E esse aqui, ó, é minha corrente. Minha corrente que eu medi lá com um analisador de energia, um osciloscópio, né? Que ela tem um valor de 10 amperes. Isso aqui, ó, isso aqui é 10. Como que eu descubro a resistência que eu estou medindo? Da mesma forma, né? Eu pego aqui, ó, resistência, 220 dividido por 10. Então, como é que eu descubro? Corto esse com esse. Então, meu resistor vai ser um resistor de 22 ohms. Então, isso aqui, ó, seria graficamente a medição de um resistor de 10 ohms. A tensão, ela inicia junto com a corrente e desce aqui, tá? E da onde vem a potência, né, quando a gente fala nisso? A potência não é aquela fórmula assim, ó, que potência é igual a V vezes I? A potência é justamente a multiplicação desse ponto com esse ponto maior aqui, ó. E a gente vai sempre multiplicando, ó. Eu multiplico esse com esse. Vamos supor que aqui eu tenho 1 ampere e 10 volts. Então, aqui eu tenho uma potência de 10 watts. E vou fazendo essa multiplicação. No pico, o meu equipamento ele vai estar tendo um consumo de 10 amperes com 220. 10 vezes 220 vai dar 2.200, né? Então, se eu estivesse medindo a potência de um equipamento desse, é sempre a multiplicação do ângulo de corrente com o ângulo de tensão. Por quê? Porque esse ângulo de baixo é corrente e esse aqui de cima é tensão. Por que que a minha potência ia dar o quê? 2.200 watts. Se eu colocasse aqui também como um sistema que mede watts, então minha potência seria mais ou menos isso aqui, ó. Não, aqui, ó. Minha potência, ela teria mais ou menos essa aparência aqui, ó. Por quê? Porque minha potência não é a multiplicação da corrente pela tensão, então eu fico multiplicando, ó. Se eu multiplicar um valor baixo com um valor baixo, vai dar baixo. Se eu multiplicar o pico com pico, eu vou ter o pico, né, que é 2.200 watts. Por que que esse aqui não dá negativo, então, professor? Porque não existe potência negativa, né? A teoria toda potência é trabalho realizado. Como é que você vai gastar uma energia em algo e ela não vai executar um trabalho? Né? Ela pode não estar, pode ser um motor travado, mas ele não vai estar realizando o trabalho de girar o motor, mas ele vai estar sobreaquecendo o motor. Então, vai estar tendo uma transformação de energia. Então, não existe potência negativa. Como que eu consigo comprovar que não existe potência negativa? Eu consigo comprovar porque se eu pegar esse valor aqui, ó, que seria menos 220, que seria uma tensão negativa na hora que o elétron volta, menos a minha corrente, menos 10, que é a minha corrente teoricamente negativa, porque meus elétrons estão voltando também, né? Então, menos com menos vai dar o quê? Mais, né? Então, menos 10 vezes menos 220 vai dar mais. Então, vai dar uma potência de 2.200. Então, sempre eu vou ter essa característica, tá? Então, a corrente, ela teoricamente tem que andar, iniciar-se junto com a tensão e finalizar junto com a tensão, tá?
Mas existe caso que ela não inicia junto e não termina junto, que é justamente quando a gente tem circuitos indutivos e circuitos capacitivos. Quando a gente tem circuitos indutivos e circuitos capacitivos, a gente tem o que a gente chama de defasagem angular. Por quê? O que eu falei para vocês? Ó, o indutor, deixa eu pegar outra cor. Indutor é um elemento importante, né? Quando a gente está falando de circuito CA. Eu já sei que o professor do presencial já abordou com vocês. Indutor é aquele elemento que é um fio enrolado, né? E ele armazena energia na forma de campo magnético. E os capacitores na forma de campo elétrico. Então, quando a gente... Nossa, ficou meio ruim aqui o elétrico, mas vocês entenderam, né? Qualquer coisa, vocês anotam aí o que eu estou falando. Então, o que que acontece? Eu tenho esse elemento aqui, ó. Vou salvar ele para a gente colocar ali. Ó. Vou salvar aqui. Vou salvar aqui para depois nós colocar um novo. E eu tenho o circuito CA. Quando eu faço, né? Isso aqui é puramente resistível, eu calculei a resistência. Quando eu tenho um circuito... Oxe, aqui ele não faz linha. Quando eu tenho circuitos capacitivos, e eu tenho aqui, ó, minha tensão fazendo aquele sistema. Só que minha corrente, ela vai estar atrasada com relação à tensão, adiantada, né? Não, é atrasada mesmo. Ela vai estar atrasada. Por quê? Quando a tensão começar, depois de um ciclo que a minha corrente começa. Então, dessa forma, acho que ficou meio feio. Aqui, ó. Aqui, ó. Então, a minha corrente é esse valor de I e minha tensão é esse outro. Então, quando eu inicio a tensão, quando eu multiplicar essa tensão com a minha corrente, eu vou ter uma potência muito alta, né? Vai ser um valor próximo de zero. Então, eu vou estar consumindo energia à toa. Então, um circuito... Eu estou falando dos indutivos aqui, né? Estou falando dos capacitivos. Errei, ó. Os capacitivos, eles começam depois. Ó, ele adianta com relação. Então, ele começou, ó, aqui atrás. Ele começou antes. Por que que ele começou antes? Qual que é a capacidade? Qual que é a função do capacitor? Ele não armazena energia? Quando ele armazena energia, quando minha tensão zera, o meu capacitor descarrega. Então, ele fica sempre adiantado. Minha letra hoje está ruim. Adianta a corrente com relação à tensão. Ele começa antes. Quando a gente tem indutores, já é o contrário. Circuitos indutivos é o contrário. Por quê? Porque a gente tem, né, a tensão aqui e a corrente, ela começa depois, ó, ela começa aqui. Então, ela está o quê? Atrasada. Por isso que, quando a gente fala, né, de indústria, na indústria a gente tem muito motor. O motor, ele tem a característica construtiva do motor é enrolamento, né, embobinamento de motores. Então, ele tem essa característica indutiva. Por que que a gente coloca capacitor? Para tentar chegar a isso aqui ao mais próximo desse valor, que seria, né, o ângulo zero, para eles ficarem dessa forma aqui, ó. Então, para circuitos resistivos, a gente não tem atraso nem adianto da corrente com relação à tensão.
Circuito capacitivo, a gente atrasa. Circuito capacitivo, a gente adianta. Então, a corrente começa antes da tensão. Por quê? Porque os capacitores eles estão descarregando. Enquanto eles estão descarregando, a tensão carrega eles de novo. E quando ela finaliza, ele vai descarregar. E vira esse ciclo, né, de adianto da corrente com relação à tensão. Para indutores, ele já faz o contrário, que é atrasar a tensão, a corrente com relação à tensão. Então, é basicamente esse o princípio, né, dos condutores, dos elementos capacitivos e dos elementos indutivos, tá? Por enquanto, ficou alguma dúvida na diferença desses três elementos? Vocês já até ficaram sabendo, né, desse movimento. Tranquilo. Não, beleza. Então, finalizamos, né? Você já entendeu que capacitor adianta, indutor atrasa. E o resistor não faz nada, né? Ele só consome ali instantaneamente, porque ele não tem nenhuma acúmulo de carga, nem campo magnético e nem por campo elétrico, tá? Então, essa é a vantagem dos circuitos puramente resistivos. Beleza, professor. O que tem a ver com a nossa atividade? Na atividade, a gente tem, ele é uma atividade voltada a circuitos RLC. Então, a gente tem que entender, né, que nesse circuito, a gente tem R de resistor, L de indutor e C de capacitor. Então, são circuitos que têm a parte resistiva, tem a parte capacitiva, que adianta a corrente com relação à tensão, e a indutiva, que atrasa, né? Beleza. Só que o foco dessa atividade é te mostrar que, nesses casos aqui, ó, quando a gente está falando de um circuito, todos os circuitos eles têm, né, a frequência. O que é essa frequência? É quantas vezes ele inicia o ciclo e finaliza o ciclo. A gente chama isso aqui, ó. Deixa eu colocar mais claro aqui, ó. O início de um ciclo e o término de um ciclo a gente chama de período. Período. E o período, ele tem essa fórmula, ó, frequência é igual a 1 sobre o período, tá? Então, quanto menor o período, maior a frequência. E quanto maior a frequência, menor o período. Então, se eu tiver períodos curtos, né? Então, eu vou ter uma frequência alta, ó. Se eu tiver períodos assim. Então, aqui, ó, ele inicia aqui e já finaliza aqui. Então, minha frequência vai ser alta. Se eu tiver períodos assim, ó. Então, aqui, ó, isso aqui é o meu tempo, né? Tempo em segundos. Então, aqui eu começo um período, aí eu demoro a terminar o período, significa que minha frequência é baixa, tá? Quando a gente tem sistemas de comunicação, rádio ou sistemas correlatos, todo o sistema ele funciona por frequência, né? Rádio, frequência, né? Ele tem lá quantos megahertz que ele funciona, controle, tem vários elementos, né, que funcionam através de frequência. E essas frequências, elas têm que ser bem definidas. Supondo, né, que eu tenho lá uma rádio 99,5 MHz. Numa frequência de 99,5 MHz, significa que eu tenho, né, um elemento de Hertz aqui. Se dentro desses elementos de Hertz eu tiver ruídos, né, frequências aqui que eu não quero, eu tenho que ter equipamentos que consigam retirar essas frequências, que a gente pode chamar de harmônicos ou ruídos de comunicação na frequência. A gente tem que retirar. Então, aqui, ó, vamos supor que aqui seja 60 Hz, né? Aqui eu tenho 60 Hz, e esses ruídos, eles têm 1000 Hz, que seriam ali provocados por harmônicos na rede ou desbalanceamento de fase, né? Então, tem vários possíveis motivos, mas eles são gerados dentro da minha rede. Então, se minha rede ela teria uma senoide perfeita, agora ela vai estar toda quebrada, assim, ó. Ela vai ter essa aparência feia. Por quê? Porque eu tenho frequências maiores ou menores
dentro desse condutor, né? Então, eu estou atrapalhando, né? O que eu mostrei para vocês? Aqui eu tenho um elétron. Aqui eu tenho o movimento dos elétrons. Se eu tenho frequências que ficam atrapalhando esses elétrons se movimentar, se eu pegar um osciloscópio e medir, ele vai estar todo feinho, né? Ele vai ter um movimento feio, uma circunferência feia. Então, qual que é o intuito dos filtros? Retirar essas frequências indesejadas, que são colhidas através de desbalanceamento de rede, ou às vezes de circuito muito eletrônico, circuito chaveado, né? Então, baseado nesse circuito, a rede ela gera esses harmônicos, esses ruídos, e a gente tem que tirar. Como é que a gente tira para deixar ela o mais próximo de algo linear? É justamente utilizando os filtros. Aí a gente tem filtro para tirar frequências altas, temos filtros para tirar frequências baixas, porque da mesma forma que essa frequência pode atrapalhar os 60 Hz, eu posso ter outra aqui, ó, que vai também atrapalhar para baixo, né? Vou ter aqui 20 Hz. Então, ele vai sujar a minha senoide, né? Que tem que ser o mais próximo de uma senoide perfeita. Beleza? Então, basicamente isso. É assim que surgem os filtros. Então, o filtro eu tenho uma frequência, né, independente, se é uma frequência alta lá de transmissão de rádio, que é 99,5 MHz, ou se é uma frequência da rede, de 60 Hz. Né? Se eu tiver esses ruídos, é prejudicial. Eu tenho que ter algo mais próximo da frequência, né, que é a frequência ali natural do sistema. Vocês conseguiram entender em que momento que a gente aplica os filtros? E, Marcos, você tem que comprar um microfone aí para nós conversar, cara. Você participa, mas só. Beleza. Então é para isso que a gente utiliza filtro. Porque a gente quer consertar a tensão elétrica, deixar o mais linear possível, tá? Então aí ele tem esses ruídos, os ruídos eles vão atrapalhar, né, o sistema. Né? Às vezes você está lá escutando um rádio. Aí o rádio ele está chegando 99,5, só que está chegando lá uma frequência assim, ó. Por isso que você ouve aquele chiado. Por quê? Porque ou você não sintonizou direito na frequência, ou aquela frequência já tem, né, alguns ruídos, tá? Normalmente esses ruídos eles são mais para equipamentos físicos, tá? Então, fisicamente, em circuitos de transmissão de rádio, normalmente é a distância. A distância ela vai atenuando o sinal. Se ela atenua o sinal ele não vai vir 99,5 e bonitinho. Então, ele vai ter uma distorção do sinal, tá? Filtro perfeito. Não existe filtro perfeito. Normalmente, os filtros, né? Principalmente aqui a gente vai conversar mais superficial. Mas quando eu fiz engenharia lá, estudei filtros, existem filtros de várias ordens. Tem filtro de primeira ordem, filtro de segunda ordem, terceira ordem. E quanto mais ordens você acrescenta num filtro, mais perfeito fica, mas nunca fica linear do jeito que você quer. Então, você vai conseguir retirar vários ruídos, mas perfeito nunca vai ficar. Vai ficar o mais próximo do que você quer, né? E o que te atende. Quando a gente vai fazer, existem os filtros para eletrocardiograma. Por que no eletrocardiograma? Porque você tem ali algumas veias passando no seu corpo, tem alguns ruídos que você não quer pegar. Então, o que você quer? Você quer o batimento. Então, o restante dos ruídos, sei lá, de um sangue passando pela sua veia, tem ruído e vai atrapalhar aquele eletrocardiograma. Então, o que a gente faz? A gente tira esses ruídos baseados num filtro, porque esses ruídos, normalmente, eles vão estar numa frequência definida, né? Frequências mais altas ou mais baixas. Né? Aí você tem lá, eu sei que o coração ele bate numa frequência tal, né? Sei lá, não sei exatamente qual que é a frequência, mas vamos colocar que seja lá os 60 batimentos por minuto, né? Então ele vai ter essa frequência. Qualquer outra frequência entre 50 ou 100 ou 200, você quer retirar. Por quê? Porque na teoria um ser humano que esteja vivo, ele tem que estar entre, vamos colocar um range maior. Ele tem que estar entre um batimento
não, 1 é pouco, né? Por minuto. Tem que estar entre 10 batimentos e 200 por minuto. Diferente disso é ruído, entendeu? Então a gente coloca um filtro para pegar esse sinal e concentrar aquela frequência somente no batimento entre 10 e 20, que a gente chama daquele filtro, né, de rejeita faixa. Por quê? Porque a gente define uma faixa que é de 10 a 200, qualquer outra frequência captada pelo som, né, que é o sistema lá de eletrocardiograma, ou de pressão, aí ele vai expulsar, né? Que aí você evita de pegar outras frequências que você não quer. Conseguiu entender, mais ou menos? O que o Adriano tem aí para... Enquanto o Adriano digita, então, basicamente isso, né? Aí lá no exemplo do... Deixa eu pensar. Na indústria tem muito problema de filtro no CLP devido à exposição de diversas frequências. Normalmente, na indústria, essas transmissões de sensoriamento, ela é feita através de corrente, né? Então, o sensor, normalmente, ele é feito através de corrente. Por que que a gente não utiliza tanta frequência em indústria? Porque tem muita parede ou equipamento que bloqueia a passagem, né, dessas ondas de... Essas ondas, né? Onda de rádio, de comunicação. Então, assim, normalmente, eu nunca ouvi falar de problemas com frequência, né? No CLP. Se você tiver alguma experiência com isso, você pode compartilhar com a gente. Eu nunca ouvi falar. Normalmente, CLP ele é on-off e sistema de entrada analógica, né? E entrada analógica é feita baseada em tensão e corrente, não é por frequência. E é corrente contínua, né? Essas comunicações são em corrente contínua, então não tem muita interferência de frequência, né? Agora, quando a gente vai lá para o sistema de potência, alimentação, aí sim, a alimentação ele tem problema com frequência. CLP, não vejo. Mas a alimentação da indústria, sim, por conta, né, de ter muitas máquinas. E máquina, querendo ou não, é indutiva, né? É um sistema de bobinamento, e bobinamento ele vai ter fator de potência, aí a gente já tem que fazer a correção desse fator. Mas de CLP eu não convido. Beleza? Se tiver alguma colaboração, ou se eu estiver falando alguma coisa que vocês já tenham noção, né? Tem muito aluno que é desses, que faz assim, pergunta sabendo a resposta. Pode ser que em algum momento ou outro, né, eu não saiba, eu vou lá pesquisar e tento passar para vocês. Mas assim, no geral, não tenho informação com relação a isso no CLP. Beleza? Então vamos seguir aqui. Então, pessoal, lá na situação de aprendizagem, ele te fala alguns componentes, as histórias, né? Temos aí componentes que a gente chama de filtro passa-baixa. O que é o filtro passa-baixa? Filtro passa-baixa permite a passagem de frequências abaixo da frequência de corte. Frequência de corte é uma frequência que é calculada baseada na quantidade de componentes que você tem. Você faz lá uma lei de Kirchhoff, encontra, né, a sua fórmula, encontra a frequência de corte. Depende da resistência e do capacitor. Você vai formular esses dois elementos, né? Vai fazer uma fórmula, que inclusive tem aqui, e você vai encontrar a frequência de corte. Vamos supor que você quer uma frequência de corte de 60 Hz. A partir de 60 Hz, você não quer que passe nenhuma frequência. Beleza. Então, você vai projetar o seu sistema para não passar. Normalmente, essas fórmulas, elas já vêm prontas porque o nível de complexidade para você equacionar um filtro é nível superior, porque ele já tem integral, porque você tem que calcular a área embaixo da curva. Então, assim, é bem complicadinho. Mas aqui, como ele já tem, né, ele só quer te mostrar os conceitos, fica mais fácil. Então, aqui, passa baixa, ele só permite a passagem de frequência abaixo da frequência de corte. Então, acima de 100 Hz, eu não quero que passe. Beleza, eu defini lá um filtro que não vai passar acima de 100. Né? Um exemplo prático. Você coloca lá 60 Hz, eu vou fazer um filtro de 60 Hz. Acima de 60 Hz, qualquer harmônico na rede, eu não quero que passe.
Aí você cria lá, né? Formula, coloca um resistor que suporta a tensão e a corrente do seu circuito, um capacitor que suporta a tensão e a corrente, e coloca lá. Então você evita a passagem de harmônico na sua fase, né? No seu sistema. O passa alta, que ele permite a passagem só de frequências acima, né? Normalmente, essas frequências aqui são para som de carro, né? Som de carro ele tem uma frequência alta de comunicação, e você tem que evitar frequências baixas, né? Para evitar ruído ali no sistema, né? O pessoal que mexe mais com som que tem esse entendimento. Mas, assim, o conceito é um só. Você define uma frequência e ele só vai funcionar para uma frequência maior. O passa-faixa, que é justamente você programa ele para ter um valor superior e um inferior, e ele só vai passar aquela frequência que você definiu. E o rejeita-faixa permite a passagem de frequências abaixo da frequência de corte inferior e acima da frequência de corte superior. Então, eu falei que era o rejeita-faixa, mas naquele caso, né, que você queria só de 100 a 200 Hz, de 200 batimentos por minuto, você tinha que ter colocado um passa-baixo. Então, ele ignora os de cima e ignora os de baixo. O rejeita faixa você escolhe uma faixa e ele ignora só dentro dessa faixa. Ele passa para cima e passa para baixo. Aí tem alguns gráficos aqui que mostram, né? Tem alguns conceitos, né, de montagem. Isso aqui, ó, esses profissionais aqui que formularam alguns filtros. Então, se você quer saber sobre o filtro passa baixa, aí tem o Butterworth, que foi um pesquisador que pesquisou sobre esses filtros, tá? Então, posteriormente, vocês podem dar uma olhada sobre cada item desse, tá? Então, aqui ele mostra, né, o filtro passa baixa, que é o objetivo de estudo nosso aqui. O que é para fazer nesse filtro passa baixa? Como é que a gente desenvolve, né, um filtro passa baixa? Um filtro passa baixa, a gente só precisa de um resistor e um capacitor, tá? E aí a gente formula, né, todo esse sistema, faz ali o Kirchhoff, aplica o Kirchhoff nele, vê ali a queda de tensão no VC, vê a queda de tensão no VR, né? E você encontra essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui é justamente, deixa eu ver se eu mostrei para vocês a fórmula, não mostrei. A fórmula de reatância indutiva, deixa eu colocar aqui no novo. Nós temos algumas fórmulas. Quando você tem um capacitor, normalmente ele é dado em Faraday, né? Ele é dado em Faraday. Faraday é a capacitância. Opa. Faraday é capacitância, tá? Normalmente ele é só esse F aqui. Quando é indutor, ele é dado em Henry, que é indutância. Quando eu quero descobrir, transformar indutância para resistência, eu quero transformar isso aqui, ó, e saber quanto que ele consome se ele fosse uma resistência. Aí eu tenho que ir para reatância. Aí eu tenho dois tipos de reatância. Tem a reatância capacitiva e reatância indutiva. Isso aqui vocês vão ouvir falar bastante ainda, tá? Isso aqui é só um aperitivo. Reatância capacitiva, normalmente a reatância é uma letra X que você identifica. Aí, normalmente, em reatância capacitiva, a gente identifica como XC, que é reatância capacitiva, é igual a 1 sobre 2π vezes a frequência vezes a capacitância. Esse valor que vai estar lá nos seus exercícios. E aqui, ó, para achar a reatância indutiva, vai ser 2π vezes F vezes L. Então, o que muda da capacitância para reatância capacitiva para reatância indutiva? A reatância capacitiva ela é 1 sobre esse valor. E a reatância indutiva é 1 sobre esse valor, onde a frequência ela importa para mim, tá? Para saber essa reatância. Esses valores, eles são dados em ohms. Então, eu consigo transformar um resistor de, sei lá, eu consigo, na verdade, eu consigo transformar um capacitor de 1 micro, esse Uzinho, 1 microfaraday em um valor de resistência. Como? Eu venho aqui e aplico a fórmula. XC é igual a 1 sobre 2 vezes, depende
da frequência, né? 60, vamos colocar uma frequência convencional, vai ser 1 vezes 10 micro é menos 6, né? Então, meu XC, então, meu valor de reatância capacitiva, ele vai ser dado por, vamos colocar isso aqui na fórmula, ó, 1 dividido por 2 vezes π, vezes 60, vezes 1 vezes 10 elevado, opa, coloquei 100, vezes 10 elevado é aqui em cima, ó, nessa seta, menos 6. Então, aqui, ó, eu tenho uma resistência de 2.652 ohms. Então, eu transformei um valor que estava em capacitância para um valor em reatância indutiva. Dá para mim fazer a mesma coisa com Henry, se eu tiver lá um valor em mili-Henry, tá? Aplico a fórmula, substituo o L pelo meu valor de indutância e vou encontrar a minha reatância indutiva, né? Isso aí vai ser importante ao longo do curso de vocês. Tá? Beleza, então a gente já entendeu como é que a gente calcula, a gente já entendeu como é que a gente calcula a reatância capacitiva e o valor da frequência de corte, ele é bem semelhante a esse valor aqui, ó, da reatância, só que ele é dado por essa fórmula. Frequência de corte de um filtro passa baixa RC, ele é dado por 1 sobre 2π RC, tá? Aí vamos fazer nosso exemplo, né? Aqui ele mostra, ó, a frequência de corte do filtro, né? Onde esse valor é a frequência, esse valor é a tensão, né? A tensão, esse aqui é a tensão eficaz, né, de um circuito. Ao longo do curso a gente sempre vai falando, né, tensão eficaz, tem outros momentos que a gente vai vendo isso aqui. Mas para dar tempo da gente finalizar essa atividade aqui, para vocês conseguirem entregar e a gente ver posteriormente, vamos para a atividade, tá? Então você estuda isso aqui depois e vai ficar um pouco mais claro para vocês. Então aqui, ó, você já sabe que os filtros são bastante importantes no sistema de telecomunicações. Imagine que você é o técnico em automação de uma rádio comunitária. Nela existe um problema com ruído em altas frequências. Como solução, você decide realizar a montagem de um filtro passivo, por ser mais barato, mais fácil de executar. Com restrições orçamentárias, essa rádio já dispõe de alguns componentes. Então, você tem um capacitor de 0,1 microfarad e um resistor de 2,2 kilo-ohms, tá? Baseado nisso, você vai ter que achar agora a frequência, dessa forma, conhecendo os filtros, os valores de resistência e capacitância mencionados acima, calcule. Você tem aqui, ó, a frequência, vou colocar isso aqui lá, para a gente calcular. Deixa eu pegar um novo aqui. Então, aqui, ó, a gente tem aqui, ó, a frequência de corte do filtro. Então, para saber a frequência de corte, eu vou utilizar só essa fórmula aqui, ó, que foi descoberta, né, baseada aqui no exemplo. Então, a frequência de corte, o FC, é 1 sobre. Então, a resposta da A é igual a 1, opa, FC, que é a frequência de corte, é 1 sobre 2π vezes R vezes C. Então, como que a gente faz? Só substituir os valores, né? Essa atividade, ela parece complexa, mas não é, ó. Você pega aqui e substitui. Quanto que vale π? 3,14. Quanto que vale o R? R vale... aqui, ó. 2.200. Aqui vale... R vale... 0,14. R vale 2.200, né? 2,2. 2.200. E quanto que vale esse aqui? Vezes 0,1. 0,1 vezes 10A menos... É o quê? Micro? Micro é 6. Vou fazer essa fórmula aqui na calculadora e vou encontrar meu valor, ó. 2 pontos. Ou 2 pontos não, né? 2 vezes π vezes 220. 2.200 vezes 0,1 vezes 10 elevado a menos... É 10 elevado mesmo? Ou é 0,1? Ah, tá. É 10 elevado a menos 6.
Eita, deu erro. Ó, 1 dividido pela A parênteses 2 vezes 2π vezes 2.200. Transformei de quilo-ohms para ohms. E aqui eu transformei, né, de 0,1 vezes 10 a 6 para Henry, tá? Para pegar todas as grandezas do jeito que são. 0,1 vezes 10 elevado a menos 6. Isso vai dar 723 Hz. Então, a frequência de corte é essa aqui, tá? É um filtro passa baixa. Então, qualquer frequência abaixo dessa aqui vai passar. Qualquer frequência acima dessa aqui vai ficar, tá? Então, aqui a gente respondeu a 2. Vamos responder a B? A reatância capacitiva para a frequência de corte. Qual que é a minha reatância? Minha reatância capacitiva ela é dada por 1 sobre 2 vezes π vezes F vezes C, né? Vamos encontrar, então, minha reatância? Ó, 1 sobre 2π vezes F vezes C. Eu vou pegar aqui um que eu já tinha feito, porque senão não vai dar tempo. Eu já tenho que começar uma outra aula rapidinho. Deixa eu só pegar aqui. Filtros. Tururu, tururu. Era esse aqui? Acho que era. Aqui, ó. Então, já vou, para não alongar, e eu ia fazer com vocês, ó. Como que a gente calcula, então? Folha resposta da atividade 1, 1 sobre 2πRC. Então, vai ser 2 vezes π vezes 2.200 vezes 0,1 vezes 10 a menos 6. Frequência de corte, 723. Agora, eu vou calcular a minha reatância capacitiva utilizando a frequência de corte, né? Então, para calcular a minha reatância capacitiva, que no caso do meu sistema vai ser dado aqui, ó, pela reatância, é 1 sobre 2 vezes π vezes frequência de corte vezes 0,1 vezes 10 a menos 6, que é a minha capacitância. Eu vou encontrar um valor de 2,2 quilo-ohms, tá? E, por fim, ele te pede aqui, ó, o módulo da impedância. Como é que a gente calcula o módulo da impedância? O módulo da impedância é justamente o valor que é a resistência, né? É o valor de resistência ao quadrado mais a capacitância ao quadrado. Qual que é o meu valor de resistência que eu tinha lá no meu aqui, ó, 2.200 quilo-ohms, né? Que é a minha resistência. E a minha capacitância ao quadrado vai ser 2.200 também, que foi a minha reatância capacitiva ao quadrado. Aqui eu encontro, né, 3,1 quilo-ohms, que é a minha impedância do circuito, né? É a impedância do meu circuito. Tá? O que é impedância, pessoal? Eu acho que eu não cheguei a falar. Impedância, ela é a soma da reatância, ó, Z é a soma quadrática, né? Da resistência ao quadrado mais reatância ao quadrado, tá? Essa aqui é a nossa impedância. Impedância é como se fosse a junção desses dois aqui, ó. Se eu quisesse substituir esses dois circuitos por um circuito só, eu teria que substituir por um circuito que corresponde a 3, aquele valor que eu encontrei. Deixa eu ver. 3,1. E aqui. 3,1 quilo-ohms. Né? Então, seria a minha reatância do meu circuito. Basicamente, essas duas, né? Ah, professor, para que serve isso aqui? Isso aqui, nesse primeiro momento, é para você entender que existe e como é que faz, como é que projeta. Em um segundo momento, quando vocês chegarem lá em controle de sistemas, a gente vai ter que projetar, né, esses sistemas de filtro utilizando amplificador operacional, né? Aí a gente já vai entrar com outros contextos. Mas o que é importante lembrar aqui? Lembrar sobre os tipos de filtro,
tá? É isso que eu quero que vocês saiam daqui sabendo. Os tipos de filtro, né? Passa alta, passa baixa, rejeita faixa, passa faixa. E esses da corrente alternada, né? Que ela atrasa, corrente alternada quando está com o indutor atrasa, corrente contínua quando está com o capacitor ela adianta. E é basicamente isso, né? Esse que é o intuito dessa aula aqui. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Conseguiram entender aí? Ficou alguma dúvida? Eu sei que essa aula não é simples, tá? Mas assim, é um conceito inicial, tá? Para vocês entenderem os tipos de filtro, para que eles são usados. Esses cálculos de projeto, eu entendo que eles sejam cobrados prematuramente, mas é bom para que vocês já entendam o que a gente vai fazer durante o curso, porque tem bastante aula sobre os filtros, tá? É muito difícil. Quando eu, fi, quando eu estudei eletrotécnica, né? Eu sou da eletrotécnica, não sou da automação. É, eu fiz engenharia de controle de automação, né? Mas eu não sou não fiz o curso técnico em automação. Eu fui ver filtro na engenharia, tá? Então, assim, no curso técnico em automação, você já vê no técnico, né? Então, faz, assim, é bem complicado lá na engenharia, quando a gente já tem ali cálculo 1, 2 e 3. Imagino que para vocês, né, seja complicado, mas é por isso que eu tento facilitar ao máximo, para vocês tentarem enxergar fisicamente o que acontece, né, internamente no condutor e como é que funciona, né, para retirar esses elementos e o que são esses elementos, tá? Então, basicamente isso, tá? Então, assim, não se assuste, não. Começamos agora, eu mostrei para vocês como é que faz, porque eu sei que é difícil. Então, assim, já mostrei, pega aqui o que eu fiz, faz na mão, tenta entender, né, exatamente, desenha para fazer certinho. Aí vai fazendo mais sentido conforme você vai desenvolvendo. Esse primeiro impacto, que é ao ser de eletrotécnica ou fundamentos da eletrotécnica, ela é mais preocupante para os alunos. Mas, assim, depois chega lá CLP, inversor de frequência, parametrização, aí fica só o ouro. Esse primeiro módulo, assim, ele é um pouco mais chatinho de passar. Até de ministrar aula é mais complicado. Beleza? Então, pessoal, eu vou finalizando aqui. Já tem que entrar em outra aula ali. Qualquer dúvida que surja sobre fundamentos da eletrotécnica ou fundamentos da comunicação, na próxima semana a gente já vai estar começando com fundamentos da mecânica. Pode me mandar mensagem, a gente conversa. Se precisar fazer um plantão de dúvidas, eu entro com vocês, tá? E é isso aí, tamo junto, tá? Qualquer coisa, eu estou à disposição. Uma boa noite a todos, bons estudos e até a próxima aula. Falou, pessoal!